Olá pessoal, dando prosseguimento ao estudo dos óxidos, a aula de hoje será sobre óxidos básicos. Existem 4 tipos de óxidos: os ácidos, os básicos, os neutros e os anfóteros. O que são óxidos básicos? 2 conceitos possíveis. São óxidos que, quando reagem com água, produzem uma base, ou são óxidos que, quando reagem com ácido, produzem sal mais água, muito parecido com uma reação de neutralização. Voltando ao conceito inicial, nós podemos observar que os óxidos básicos são todos óxidos iônicos, metais ligados a oxigênio. Então, todo óxido iônico é um óxido básico, quase sempre. Quais que não são? Os anfóteros. Então, alguns óxidos iônicos são óxidos anfóteros. Isso nós iremos discutir numa aula separada. Os demais óxidos iônicos são todos básicos. Então, quase todos os óxidos que são iônicos são óxidos básicos. E aí nós pegaremos um óxido básico, reagiremos com água produzindo uma base. Se o Na2O tem o NOx mais 1 para o sódio, a base terá uma hidroxila. Se o CaO tem NOx mais 2 para o cálcio, a base terá 2 hidroxilas. O K2O, NOx mais 1 para o potássio, a base terá uma hidroxila. BaO, NOx mais 2 para o oxigênio, a base terá 2 hidroxilas. E o ferro, que é um metal de transição, pode assumir NOx mais 2 e mais 3, produzindo duas bases diferentes, FeOH2 e FeOH3. Uma vez completada a equação, é necessário balancear. Então, em alguns casos, será necessário colocar esses números 2 ou 3 aqui, para que a equação fique balanceada. Não se preocupe em balancear equações. O primeiro passo é completar a equação corretamente. Uma vez completada, aí sim ela será balanceada ao final, porque não tem como balancear uma equação errada ou incompleta. Dando prosseguimento ao mesmo estilo de reação, óxido básico mais água produzindo bases, nós temos óxidos com metais de transição. Então, no caso, no óxido do cobre aqui é mais 1 e mais 2. Vão formar bases com uma e com 2 hidroxilas. Chumbo, NOx mais 2 e mais 4, formando bases com 2 e 4 hidroxilas. E manganês, NOx mais 2 e mais 4, formando bases também com 2 e 4 hidroxilas. Mais 1, oso mais 2, ico menor, maior. Óxido cuproso, óxido cúprico. Óxido de cobre 1, óxido de cobre 2. Hidróxido cuproso, hidróxido cúprico. Hidróxido de cobre 1, hidróxido de cobre 2 e assim por diante. Então, a nomenclatura de óxido e de base é muito parecido, somente trocando o nome óxido por hidróxido. E um segundo conceito é que óxidos básicos reagem com ácidos, produzindo sal e água. Na verdade, é uma reação de neutralização também. Por quê? Essas reações ocorrem em meio aquoso. Então, Na2O, NOx do sódio é mais 1. Na presença de água, vai reagir,
formando NaOH. Balanceio, 2Na, 2O. E aí essa base, hidróxido de sódio, vai reagir com ácido clorídrico, formando cloreto de sódio mais água. Ao invés de 2 moléculas de água, vai ficar uma só, porque uma foi consumida aqui. CaO. Cálcio é mais 2. Na presença de água, vai reagir formando uma base, CaOH2. E aí essa base, hidróxido de cálcio, vai reagir com ácido sulfúrico, formando sulfato de cálcio mais água. E 2 óxidos de cobre. Um cujo cobre tem NOx mais 1. E o outro cujo cobre tem NOx mais 2. Cu2O mais água. Vai formar CuOH. 2Cu, 2Cu, 2 hidrogênios, 2 oxigênios, 2 oxigênios, 2 hidrogênios balanceado. O ácido nítrico vai reagir com hidróxido cuproso, formando nitrato cuproso ou nitrato de cobre 1. E no segundo caso, o cobre tem NOx mais 2. Então esse óxido, quando reagir com água, vai formar CuOH2 balanceado. E aí o ácido clorídrico vai reagir com hidróxido cúprico ou hidróxido de cobre 2, formando cloreto cúprico ou cloreto de cobre 2. Então essas são as reações para os óxidos básicos. Nas próximas aulas veremos óxidos anfóteros e óxidos neutros. Então obrigado pela atenção e até a próxima aula.